Precisa ter cargo. Aliás, 50 dias de governo. E aí? Né? Nós estamos aqui nos 50 dias de governo. O que nós tivemos nos 50 dias de governo? Tivemos Bolsonaro aqui, Bolsonaro lá. Tivemos muitas viagens. Tivemos exatamente. Aliás, é revoltante quando a gente vê casas destruídas e um palácio reformado, a nossa saúde não está bem. Mas a primeira grande, não é nem conquista, né? Porque eu não vou fazer aqui igual certas economistas, né? Que chega lobotomizada e fala assim, nossa, o país mudou, a educação agora está tudo certo. Eu não acredito como uma pessoa pode fazer uma coisa daquela. Aí muita gente fala para mim também, mas você só critica o Lula. Bom, na época do governo Dilma, eu criticava a Dilma. Na época do Temer, eu criticava o Temer. Na época do Bolsonaro, eu criticava o Bolsonaro. Agora é hora de criticar quem? Exato. Exatamente, a função do crítico é essa. Então, queridos, sentou no trono, a crítica é para você. E nesses 50 dias nós tivemos um governo totalmente inepto em realizar as suas promessas de campanha, mas ávido em buscar polêmicas, divergências, separar a nação e o mais ululante desses casos é o caso do Banco Central. Né? Nesse período, o Lula ele buscou apoio de diversas formas. De cara, ele investiu em críticas ao Banco Central e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O chefe do executivo moveu o partido para falar da inflação, da taxa básica de juros e sobre a autonomia do Banco Central. Não só Lula, mas Gleisi Hoffmann, ministros e vários outros decanos do Partido dos Trabalhadores fizeram vários comentários, tanto em eventos quanto nas redes sociais, sobre a gestão do BC. Campos Neto não ficou quieto, ao invés de trocar farpas, ele exaltou a responsabilidade do Banco Central para com a área social do país e fez acenos ao novo governo e acertou em aceitar o convite para prestar esclarecimentos no Senado Federal. Muitos foram os parlamentares que saíram em defesa do BC em razão disso e do seu presidente, Campos Neto. As críticas ficaram contidas tão somente no Partido dos Trabalhadores. Né? E esta queda de braços? Né? O que de bom ela trouxe para o Brasil, meus senhores? Quem ganha com isso? Não, ninguém ganha, Pavinato. Eu queria só jogar aqui uma provocação na roda para a gente iniciar esse assunto. Eu costumo dizer o seguinte, quem quis ser opção indo lá no processo eleitoral para disputar as eleições não fomos nós. Então a gente critica quem foi lá para dizer assim, eu sou melhor opção do que o outro, por isso eu quero sentar naquela cadeira. Então, ou o senhor mostra que é melhor em atitudes concretas, ou o senhor não tivesse ido lá ser uma opção para sentar na cadeira. Tão simples quanto isso. Mas ele não sabia. Por isso quer ser opção dizendo que é melhor, mostra que é melhor. Por isso que não teve força essa questão do Banco Central. Agora são 14 horas e 30 minutos e estamos falando dos 50 dias do governo Lula. Não teve força essa questão do Banco Central. O Campos Neto mostrou por que está lá presidindo. E tem mais, o Lula, eu acredito que ele só está preocupado com a agenda internacional. Aqui internamente ele só jogou a faísca lá do Banco Central e quer taxa de juros baixa, mas não vai conseguir. Não tem sustentabilidade naquilo que ele está dizendo, exatamente porque ele sentou na cadeira e não consegue governar da forma que todos esperavam que ele governaria. Na verdade é que ele sentou na cadeira, mas ele não quer todas as responsabilidades que essa cadeira o impõe, né? Quando ele começa essa crítica massiva ao Banco Central, ele inicialmente, depois uma crítica que se reverbera nos seus ministros, nos seus apoiadores, ele está, na verdade, querendo achar algum culpado para qualquer coisa que venha a dar errado, né? Porque lá no meio do governo, quando a economia não tiver lá essas coisas, de quem que vai ser a culpa? Do Banco Central, que é, né, um carrasco e coloca juros de 13,7%. O Lula até queria fazer bem na economia, mas o Banco Central é que não deixou. Olha, eu gosto de uma frase antes de você continuar, de uma frase do Zé Simão. Grande Zé Simão. Zé Simão escreve ainda? Eu não sei se mais o colunista fixo escreve. Mas uma vez o Lula falou o seguinte, eu não sei quando eu sou presidente e quando eu sou candidato. Aí o Zé Simão respondeu. Ele falou, quando ele saiu, ele falou assim, bom, eu respondo essa pergunta para o Lula da seguinte maneira. Quando ele está fazendo M, ele é presidente.
Quando ele está prometendo M, é candidato. E quando ele sabe de tudo, é candidato. Quando não sabe de nada, é presidente. Pois é, e exatamente casa muito bem com essa forma dele de fazer críticas massivas ao Banco Central, que só prejudica a economia, porque o Banco Central ele já coloca a taxa de juros lá em cima, que é para contrapor uma pressão inflacionária, né? E pressão inflacionária diante de todas as incertezas que o mercado econômico tem sobre a forma de governar da presidência do presidente Lula. E aí, quando ele começa essa crítica, ele coloca em risco a própria autonomia do Banco Central. Porque os investidores não sabem, se o presidente da República está criticando tanto, pode ser que venha aí um projeto de lei que derrube, que revogue a autonomia do Banco Central. E aí as pessoas dão um passo atrás. Aí você vai ter um cenário de incerteza, você não vai colocar o seu dinheiro, não vai investir. Isso não, faz o quê? Faz esse investimento por conta das americanas. Aí uma crítica porque é fácil cobrar os outros, né? Quando fez lá a PEC da quebra do teto, que é para manter os auxílios e tudo isso, e ninguém discute o mérito da necessidade, mas volto a dizer, a PEC da quebra do teto poderia ser muito mais bem elaborada e está atrelada a uma reforma administrativa, uma reforma tributária ou condicionada. Isso é possível colocar na lei, para quem não sabe, essa lei é dessa forma e deverá, em tanto prazo, de tal forma, ser condicionada a uma outra lei que fale sobre esse outro assunto. E ele poderia ter colocado, por exemplo, uma coisa atrelada a outra e não fez. E aí não toma atitude exemplar, quebra teto de gasto, que fiscalmente é super reprovável, para manter promessa de campanha, conseguir voto, e aí olha para o presidente do Banco Central como se fosse o único culpado do problema. E quebra de teto de gastos que influenciou na taxa que ele está criticando. Exatamente. Não então toma uma atitude que influencia na quebra, no aumento da taxa de juros e cobra o presidente do Banco Central por uma atitude dele. Assuma a sua responsabilidade, presidente. As suas ações repercutem no que o senhor não gostaria que acontecesse. Se ele fosse não adianta só culpar os outros. Ele ia chegar assim e falar assim, bom, eu acho que o time tem que fazer mais gol. Como? Tem que fazer mais gol. Tem que fazer. Tem que fazer. É isso. O problema... Não, a gente tem que ganhar de goleada. E mais que juros se você gastar menos com o governo. Mas ele não vai gastar menos. Não, mas já chegou aumentando 13 ministérios. 13 ministérios, então... Não é um, não é dois, não é cinco, é 13. Não tem como. Essa reforma administrativa é muito mais importante do que a reforma tributária. Exato, do ponto de vista de responsabilidade. E na verdade, por que ela é mais importante? Porque você vai gastar menos. Quando é reforma administrativa, você vai diminuir os cargos. Sabe aquele problema? Mas você vai esperar isso de jeito que o cara chega aumentando 13 ministérios? É mexer no carguinho, é no benefício do funcionário corporativista, que tem aqueles 20 mil benefícios. Sabe aquele, até quando aposenta, se a filha for solteira e até quando for viva, ela continua recebendo a aposentadoria do pai? Existe isso por aí ainda? Para esse sim. Agora, para o trabalhador que ia ter aumento real no mínimo, exato, ganhou 18, maioridade. 18. O que faz com R$18 hoje? Depende, né? Mas R$18, que pode ser inclusive menos, dependendo da inflação no mês, o cara consegue ganhar R$18 a mais e ter um salário menor, do ponto de vista do poder de compra, né? Claro, porque a inflação está comendo seu dinheiro. Exato, é um Pac-Man. Mas infelizmente ilude muita gente. Tem gente que se ilude até. Mas é porque o Bissoli falou, a questão do imediatismo e do prazer imediato vai dar a sensação de que todo mundo está vivendo uma economia melhor. Mas não é isso. Mas nem prazer imediato a gente está tendo aqui no Brasil. Nenhum. Nem um pouquinho. Não é nem prazer imediato. Agora, e a Dilma? Essa daí tá encaminhada, né? A redenção da Dilma. Eu falei aqui nesse programa que buscava um salário para Dilma poder viver. Falei quando se discutiu o programa. Mas sugerimos aqui. Cara. Pavinato ficou preocupado com a indicação embaixada de Portugal por um problema de língua. De idioma, Será que vai ter rachadinho no salário? Eu sugeri Venezuela ou Cuba, mas acho que não deu muito certo. Ela quer colocar ela no BRICS. Acabou indo pro banco dos BRICS. Presentinho só. Exatamente. Tem dinheiro no banco do BRICS, gente? Não tem nada. Para pagar o salário dela, vão arrumar. Nem que o Brasil tenha que colocar lá, ó, esse dinheiro todo mês para pagar o salário. Não precisa ter muita função, Pavinato. A gente já viu o que acontece quando dá muita função para presidente Dilma, né? É bom que ela fique num lugar mais decorativo mesmo, ganhando um salário, resolve ela do ponto de vista pessoal, financeiro, e deixa ela lá sem administrar muita coisa, que acho que vai ser bom para todo mundo. E financeiro, né? E o problema dos Yanomamis também, uma outra tragédia humanitária que o Brasil passou nesses 50 dias. Até o momento, só se falou e nada se fez. Aliás, a lei
que deixa interessante no Brasil o garimpo ilegal foi uma lei proposta pela bancada do PT, aprovada, né, sancionada, aprovada pelo Congresso, sancionada por Dilma Rousseff. Nada, nenhum comentário sobre essa lei, mas a lei da estatal lá. Não. Lei da estatal. E a lei que deixa interessante o ouro ilegal? Nada. Ninguém abre a boca para falar disso. Aí o governo federal mandou os chips para as pessoas que estão... Não é chips da Elma Chips, não. É chips de celular. O pessoal que está trabalhando lá na região de Roraima, na região afetada também pela crise humanitária Yanomami, mas compraram aquele monte de chip, chegou lá, não tem sinal antena, de sinal, não tem, pode jogar fora o chip. Né? Olha, que atenção é essa? Pois é, mas sabe uma coisa que chamou muita atenção nessa questão dos Yanomamis? Como, por exemplo, essa facilidade que eles têm de praticar o crime porque não vai se identificar o receptor, né? O receptador, na verdade, que também é um criminoso, aliás, é quem mais lucra com esse tipo de exploração ilegal. É um discurso que é até padrão, na verdade, de alguns dos parlamentares que estão envolvidos com essa questão regional lá, que eles falam muito mais em termos de solidariedade com os garimpeiros do que propriamente com a situação dos indígenas. Você vê que ficou um tempão aí, né? Como que a gente vai tirar os garimpeiros? Ainda tá. Como que esses garimpeiros vão sobreviver? Eles vivem disso, são operários do garimpo, na verdade, que eles não são eles os criminosos, são quem lucra, como se não fosse ilegalidade. Não, mas é assim, se eles tivessem quebrado uma cadeira em Brasília, aí, filho, já é preventiva na cabeça. A gente até agora, entende. como ele só está matando... A gente até entende. É isso que fica aparecendo. Para você ter uma operação dessa, com o maquinário que estava lá, com todos os equipamentos que aprenderam, quem é que está por trás disso? Tem quem está por trás, mas quem está por frente também é criminoso. Essa é a questão. Porque quando você faz no discurso de que são coitadinhos... Mas é interessante você ver quem está pagando ônibus para Brasília. Pois é, mas quando você fala que são coitadinhos, que não tem de como sobreviver se não for por essa exploração, chama ele de operários do garimpo. Gente, tem gente que está nessa condição também muito difícil, que vira operário do furto, vira operário do tráfico, Sim. E aí? Da droga, o traficante não aparece, ou você acha que o traficante vai lá vender? Tem o tal do aviãozinho, sei lá como e o aviãozinho, quando é pego, é cadeia, meu amigo. Não tem como vai fazer para essa pessoa fugir, não. O Lula gosta muito de aviãozinho. Isso ele gosta. Só viaja de aviãozinho private jet. Aí ele confunde esse aviãozinho. Tem muito aviãozinho. Que legal aviãozinho. Avião de comercial, amigo, né? De voo comercial. E de amigo, né? Tem que ser de amigo. Olha, outra coisa é a farsa, né? O Brasil se reposicionou internacionalmente. O Brasil voltou a ser um astro. Que jeito. Né? Aqui a Herculano Quintanilha. Com 50 milhões do Biden lá nos Estados Unidos. E detalhe. Pega esse movimento. Senhores e senhora, peguem este movimento. Lula vai para os Estados Unidos, vai lá falar com o Biden, né, que parecia o Valdico Soriano com aquele óculos preto, esperando ele lá na entrada do encontro oficial. Se pusesse um chapéu, ficava um sósia. Bom, o que o Lula ia comentar com o Biden? Um dos assuntos ele ia resolver o conflito lá, a guerra Rússia-Ucrânia. Né? Aí, Lula vai para a China. O que ele promete fazer na China? Resolver a guerra Rússia-Ucrânia. O que aconteceu no final de semana? Biden apareceu na Ucrânia e a China vai mandar armas para a Rússia. E aí? O Lula é o quê? É o bobo da corte? Não, é sério, é para se pensar. Ele foi para esses dois lugares prometendo que ele ia resolver a guerra. A gente já falou. E voltou dizendo que vai colocar visto de novo para cidadão norte-americano porque não conseguiu nem a reciprocidade. Ou seja, eu estou tentando entender, fora os 50 milhões, que não é suficiente nem para resolver o problema de São Sebastião, que a gente acabou de falar aqui, o que ele vai fazer na Amazônia com 50 milhões e o que trouxe de útil dessa viagem. Ficou mais caro o combustível de volta e toda a equipe do que o que veio no pacote. Nossa, quantas pessoas não conseguiriam uma casa própria com essas duas viagens? Pois é. Lula? Pois é a ineficiência do governo do Lula de ficar querendo ser o príncipe da paz, de querer resolver conflitos milenares, de chegar lá e
querer induzir a China a alguma coisa. Quem é o Brasil perto da China e perde as negociações da China. E usar microfone internacional para fazer campanha, para ir lá falar porque eu sucedi. Para falar do Bolsonaro. Para falar mal do Bolsonaro. Desconstruir tudo que foi feito. Sabe o que eu acho? Ele tem tanto medo que o Bolsonaro não está nem assistindo a imprensa aqui no Brasil, com tudo que está acontecendo, que ele foi lá nos Estados Unidos tentar falar isso, ver se o Bolsonaro assistindo alguma mídia norte-americana conseguia ouvir ele falar. E onde o Brasil... Ele está na sombra do Bolsonaro. Eu fico perguntando, será que a tradução do Lula é boa para a imprensa internacional? Porque eu fico imaginando o tradutor, né? Ele vai lá dar uma entrevista. O que o tradutor pensa? Agora você imagina... Sabe o meme da Nazaré Tedesco? Quando ele vai traduzir... Agora você imagina o intérprete, o tradutor da Dilma... para a língua do mandarim lá no banco do BRICS, meu amigo. Coitado desse senhor. Não, mas vai ser dialeto próprio. Ela vai fundar. O BRICS vai adotar dialeto da Dilma. Eu acho que eles mandam por escrito, né? Um briefing da resposta. Tem que ter alguma coisa. Não tem como traduzir. Se ela começa a falar de estocar vento lá na China, alguma coisa assim. Não, mas você veja lá, o meio de campo do Lula com o Biden e com a China, o que deu? Né? Um foi para o lado, outro foi para o outro. E sabe o que é preocupante? Porque os Estados Unidos foram contra a Rússia. Não dá um cheiro de Guerra Fria isso? Tá cheio. Eu falei, e os Estados Unidos, ele vive de guerra, né? Parece que eles têm um tino para querer movimentar a economia novamente. Exato. E esse pessoal da unificação, daqui a pouco estão erguendo um muro de Berlim, uma cortina de ferro de novo no mundo. Isso é bastante preocupante. Nesses 50 dias de governo também, o que o Lula fez? A não ser só pensar na Dilma, pensar nas estatais... Tirou a autonomia de todo mundo, né? Tirou a autonomia de todo mundo. Está querendo colocar a BIM do lado da Casa Civil. Exatamente. A autonomia das estatais. Eu dou 2 meses para vir essa pauta da regulamentação da mídia. O grande ponto aqui tem 2 objetivos muito claros nesse governo. Assim, primeiro, é tirar a autonomia de tudo e a personalização do poder, que isso o Lula está fazendo aos poucos. E olha como a gente nem fala tanto nisso, né? A pauta da BIM já caiu, a lei das estatais está um pouco esquecida. Essa própria narrativa de ajudar os índios. Teve um programa do Linha de Frente que a gente falou sobre um estudo, inclusive do governo Michel Temer, alertando para os perigos, para o processo de... Exato, vem do governo Dilma essas notificações do MP. MP. E nada é feito, mas o Lula é muito bom em criar factoides. E o outro ponto que é muito claro que ele quer fazer, e a gente estava falando que os Estados Unidos precisam de um inimigo comum, o Lula também. E ele arranjou esse inimigo dele. Ele vai até o final tentando despolitizar o Bolsonaro para sobrar só ele em 2026. É aquela velha prática de não existe alternância no poder. E aí, tanto se falou em corrosão da democracia por dentro, mas na medida que a gente vai tirando a autonomia de Banco Central, vai mudando as regras do jogo, no meio do jogo, a gente está correndo a democracia por dentro também. E agora também já está com a viagem marcada, né? Ele vai falar na Unesco, eu não sei se vai ser presencialmente ou se vai ser uma apresentação virtual, mas ele vai falar no painel da Unesco sobre o que ele vai fazer para regular as redes sociais. Ele é um gênio das redes sociais. Eu não sei o que o Mark Zuckerberg vai achar disso, o que o Elon Musk está achando disso tudo. É impressionante. Eu acho que ele fez uma temporada no Vale do Silício e entende sobre tudo. O Elon Musk ele já deu aí algumas declarações a respeito dessa política, não só do governo, mas do judiciário, de estar sempre lidando com a questão da liberdade nas redes sociais, né? Mas o Elon Musk pode fazer as pazes com o presidente facinho, né? Nada como um carrinho da Tesla e um aviãozinho moderno para poder fretar os seus passeios, já não gera ali uma empatia. Será? E as amizades dele aqui na América Latina? Que é onde ele poderia resolver a questão de paz, né? Porque, por exemplo, qual é a relevância do Brasil para o Estado chinês, para os Estados Unidos, para ser importante na solução de uma guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, né? É quase zero, é muito pequeno, apesar do Brasil ser um país gigantesco em território, né, continental, do ponto de vista dessas relações aí, não é tão relevante. Já aqui na América do Sul, o Brasil é protagonista diante da situação econômica, da situação até da qualidade de credor de países que vivem questões aí de ofensa a direitos humanos, direitos fundamentais, mas aí Cuba, Venezuela, mas aí ele não se mete, ele dá o discurso, inclusive como deu na coletiva com o presidente do Uruguai, de que ele respeita muito a soberania desses estados. O jeito pior, dele Kobayashi, vai lá para o Biden pedir para reavaliar a posição em relação a Venezuela e Cuba. Poderia dar exemplo
olhar enquanto líder que liderou uma chamada Frente Democrática, fala da necessidade de eleições num país, da confiança nas instituições e vai para o presidente norte-americano pedir para reavaliar a visão em relação a Venezuela e Cuba. É um péssimo exemplo. A comunidade internacional deveria isolá-lo por esse tipo de pauta. E a pauta a gente pega o meio ambiente, né, que foi uma das pautas, questões econômicas e defesa da democracia, como se ele fosse a personificação da defesa pela democracia. Ele vai com essa pauta para os Estados Unidos e aqui na América do Sul é uma pessoa que respeita a soberania dos estados e não tem que ficar se intrometendo nas políticas dos países vizinhos, né? É um total contrassenso. Ou ele é louco, né, no sentido psiquiátrico do termo, e quem aplaude esse tipo de postura também é louco. Porque você fala, eu não me meto em política externa para pedir o fim. Porque é uma crise humanitária que os venezuelanos passam na Venezuela, que os cubanos passam em Cuba. Não é? É uma irracionalidade econômica. A Argentina agora que está congelando o preço. A gente teve 3 experiências aqui. Né? Nos anos 80, 2 com Sarney e uma com Collor, e não deu certo, a gente sabe que fim que isso dá. Né? Ambiental também é um desserviço, você não vê o Código Florestal, você querer financiar um gasoduto que rompe xisto e é um desserviço como que ele quer fazer na Argentina, é um desserviço ao meio ambiente, ou só pode ter meio ambiente aqui, o resto não pode, né? Só pode ter direitos humanos aqui, o resto não pode. E aí você fala, eu quero defender a democracia defendendo o ditador, frequentando esses ditadores com uma intimidade que só os amigos têm. Os companheiros. Bom, então você não tem nenhum interesse pela vida humana. Você tem interesse pela vida dos seus eleitores, ponto. E de quem pode vir a ser. Exato. E olhe lá ainda, você tem um interesse por ela de uma maneira que você finja que está trabalhando pela vida dos seus eleitores, mas não está a todo vapor, porque se você melhorar a vida deles, eles vão deixar de votar em você. Então assim, ou ele é louco e quem aplaude é louco, ou ele é um grande hipócrita e quem aplaude ou é louco ou é hipócrita. Ou está ganhando junto. Exatamente. Eu só não entendo a falta de lógica. Porque todas as críticas que eu fiz ao Bolsonaro, nos 4 anos do Bolsonaro, elas têm a mesma base das críticas que eu faço do Lula. E eu volto aqui aquele tema, as pessoas são chatas, as que aplaudem, falam assim, por que você não fala do Bolsonaro? Porque ele não é mais o presidente. E nem tem que ficar falando. Ele não é mais o presidente, não é mais, acabou. Acabou, se ele voltar amanhã, eu vou criticar. O que ele está sendo cobrado, inclusive, agora se ele quer liderar essa direita, voltar ao Brasil. Para afinal, já cobraram isso. Essa crítica. E esse é o limite da crítica, quem está fora do Brasil, você não sabe nem se quer ser mais alguma coisa politicamente aqui. Agora, cadê a crítica daqueles que estão aplaudindo? Por exemplo, eu fiquei constrangido de ver aquela famosa economista falando que está tudo certo. Aonde? Tá tudo certo onde? Vocês sabem de que eu estou falando, né? Não vamos falar o nome, mas assim, como uma economista fala que está certo? Os juros precisa baixar? Precisa. Mas precisa do quê? De um aceno do governo. Ou seja, qual vai ser a âncora fiscal, como vai ser isso, como vai ser o gasto. Vai ter dinheiro do BNDES para país que não paga. Vai ter dinheiro do BNDES para país que tem inflação de 3 dias. O governo vai diminuir suas despesas. Essas perguntas que não foram respondidas até agora. 50 dias de governo. Ninguém respondeu e falou qual é o direcionamento que o Brasil vai ter. Tanto fiscal, o presidente tem que tomar frente e falar, os gastos que o governo vai diminuir são esses. A primeira ação está feita, é diminuir gasto do governo. Isso. Presidente do Banco Central, fiz minha parte. Vamos tocar junto daqui para frente? Exato. Dá exemplo, depois cobra. E outra coisa, você falou do BNDES. O BNDES, por exemplo, que é Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Dos Estados Socialistas. Banco Nacional de Desenvolvimento dos Estados Socialistas. Parece ser, mas é de desenvolvimento econômico e social, poderia ser muito bem utilizado agora, por exemplo, nessa tragédia do litoral. Exatamente. Porque os bancos lá, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, poderiam
a melhorar a questão dos programas sociais de moradia e, paralelamente, o BNDES poderia fornecer condições às empresas do litoral, das construtoras, das empresas de materiais de construção, para que essas empresas no litoral fornecessem materiais e pessoas para a reconstrução dessas cidades. Nelson, ele porque isso gera emprego, isso gera... Ele está liberando 300 milhões do orçamento do ano passado que ele não podia liberar para deputado novo. 300 milhões, você faz o que nessa região? Em matéria de habitação? Ajuda muito. Talvez reconstrua e acabe com todo o problema de situação de moradia irregular. Mas em muitos municípios ainda não tem a tão chamada CND liberada. Por que não faz um estudo para que eles possam parcelar as dívidas e fazer esses investimentos? Não, porque agora a dívida não vai ser perdoada. Agora é CNH, agora é caça ao devedor. Sabe que eu fico ouvindo assim, a gente comentando essas coisas, eu sempre falo isso, que a gente não tem memória, né? O brasileiro não tem memória, eu acho que a maioria das pessoas, né? Mas se tu for olhar um pouquinho para o primeiro e para o segundo governo Lula, né? Quais foram as características? Sempre me chamou a atenção, assim, que no governo Bolsonaro todo mundo falava que existia o nós contra eles, que o Bolsonaro fomentava o nós contra eles. Mas, assim, isso vem de muito antes. Eu lembro... 2007 começou. Eu trabalhava no Congresso, eu lembro muito dessa disputa nos governos Lula, de que eles, os empresários, queriam usufruir dos mais pobres sem dar o direito que eles queriam. Aí outra narrativa que foi muito bem construída pela esquerda. A esquerda é democrática quando fala em relação à imprensa. Putz, eu dei um curso inteiro uma vez falando de como que o Lula não aceitava conversar com jornalistas, só respondia através de e-mail as perguntas. Ele ficou anos assim. E aí vamos lembrar a vez que ele expulsou o jornalista, o Larry Hotter, aqui do Brasil, do New York Times, quis expulsar o jornalista do Brasil porque o jornalista insinuou que ele exagerava em consumo de bebida. Então tem várias coisas que a gente vai esquecendo. Qual foi a característica do segundo governo Lula? Gasto excessivo. Justamente ele pegou a onda do Fernando Henrique Cardoso. Para o segundo governo Lula foi aquele gasto excessivo com o PAC, Minha Casa Minha Vida, entregou um governo lascado para Dilma Rousseff e parece que a gente vai esquecendo. Aí as pessoas ficam, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, ele está repetindo os passos lá de trás. O que a gente está vendo hoje é exatamente o governo Lula 2. Aquele Lula que transformou o Brasil com o inchaço da máquina pública. Com pitadas de Dilma. Estado obeso, ineficiente. Vale a pena, horrível ver de novo. Com pitadas de Dilma. E sabe essa questão do... E volta como salvador da pátria. Da medida de pegar a carteirinha. É engraçado, né? As pessoas não estavam contentes com o presente, aí queriam construir o futuro chamando os erros do passado. Exato. Né? E veja a questão da carteira de motorista, a questão do passaporte do devedor. O que aconteceu a semana passada? O STF ele julgou uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo PT contra essa medida. Essa medida está no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil entrou em vigor em 2016. Foi aprovado em 2015. Quem é que sancionou o Código de Processo Civil? A presidente do PT. Ora, se o PT não interessava isso, por que não pediu para a presidente vetar? Porque é uma ação do partido. Né? Por que não pediu para ela vetar? Por quê? Por que não pediu para vetar? Porque a bancada do PT no Congresso, que não é pequena, não fez um projeto de lei para revogar isso no Código de Processo Civil. Precisava entrar no judiciário. Por que não fez um projeto de lei? Porque aí já revoga, acabou. Isso porque você está considerando só a bancada do PT, porque a bancada do governo, que a gente sabe muito bem como era mantida, os processos contaram aí, também poderiam ter garantia, né? Porque é isso que eles são mestres, em criar ilusões. Porque ficou o PT tentou marcar a inconstitucionalidade dessa medida. Mas ninguém fala que quem assinou... Né? Tá lá a data de 2015, foi a presidente do PT. Ninguém fala que ninguém foi pedir para ela sancionar e nem que isso foi combatido no Congresso. E você vê que, por exemplo, né, o presidente Lula está se vendendo como um defensor da democracia, quase a personalidade mais enfática de defesa da democracia, né? Como se o Partido dos Trabalhadores fosse também essa agremiação que defende democracia. E quando, na verdade, tanto o PT quanto seus partidos aliados são os campeões de judicialização da política. Ou seja, tudo que o Congresso vota, que é
a Casa dos Representantes do Povo e, portanto, do Poder Legislativo, o maior representante exatamente do poder democrático, tudo que as casas legislativas votam, eles levam pro judiciário. Ele despreza o povo. Ele falou despreza na semana passada, sexta-feira, o que ele falou? Ele falou que os partidos no Brasil não são mais do que cooperativas de deputados. Eles diminuem. E que o único partido, realmente partido no Brasil era o PT. E que ainda queria que fosse como o Partido Comunista Chinês. Sabe como a referência isso? Que ele usa? Que ele falou que era o único partido que tinha cabeça, tronco e membro. A gente chamou partido de cabeça, ombro, joelho e pé. Igual aquela musiquinha infantil, sabe? E aí, a pequenos outros partidos, diminui todos. Ele despreza e até os parceiros dele que fizeram ele estar lá sentado na cadeira. A da Frente Ampla? Essa Frente Ampla está virando uma traseira ampla cada dia mais depressa. Daqui pra frente. Cada dia mais depressa. E a ânsia dele em regular redes sociais? É isso que me irrita também. Por quê? Ele fala esse monte de coisa que não tem lé nem cré. Quando ele era presidente em 2002, foi eleito, começou em 2003, depois foi reeleito em 2006 e ficou até 2010, não tinha rede social. Isso. Né? Começa daí. As pessoas não tinham acesso a tudo. Fala isso, faz isso. Não tinham acesso a dados oficiais. A Lei de Acesso à Informação ela é de 2013, se não me falha a memória, mas é depois de 2010, depois do mandato dele.